E aí pessoal, pílulas de história aqui com o professor Flávio Ferreira. Na segunda parte desta aula aqui falar sobre o segundo período de governo de Vargas. Então vamos lá. Na aula anterior nós terminamos aqui falando dos eventos do fim do governo Dutra, né? E aí vem a eleição que elege e coloca Getúlio Vargas ao poder. Getúlio Vargas vai, depois do período da chamada Era Vargas de 30 a 45, né, vai voltar agora eleito pela população, né? Essa é o primeiro detalhe, é que é a primeira vez que ele vai ser eleito de maneira direta, né? Eleito pelo voto popular, já que das outras vezes ele tinha chegado por caminhos diferentes, mas não pelo voto direto da população, né? Já muito idoso, né? O mote de campanha dele vai ser esse daí, que é bastante interessante, né? Bota o retrato do velho outra vez. Vale vocês colocarem no YouTube aí para verificarem a marchinha da época, né? O que era muito comum, né? Tem esse aqui, a letra, vocês dão uma lida e procuram aí o vídeo que tem. É um embalo legal aí do cantor interpretado na voz de Francisco Alves, que era um cantor famoso da época. Então, Getúlio vai ter como opositor a UDN, representada pelo Eduardo Gomes, né? Eleito pelo voto direto, nos braços do povo, e o primeiro desafio é apagar a imagem de ditador e construir a imagem de homem democrático, né? O que vai gerar ele grandes dificuldades, né? Vargas, apesar de muito habilidoso politicamente, enfrentava um cenário totalmente novo, né? Que era o cenário do jogo democrático aí. Bom, na economia vai ser marcada por uma política desenvolvimentista, nacionalista, né? Esses são os nomes utilizados, né? O projeto industrializante é o mote, mais uma vez, do seu governo, e para auxiliar isso cria o BNDE, né? Que é o pai do o atual BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, né? O nosso S aí tem um sustentável. É marcado também pela criação da Petrobras, a campanha O Petróleo é Nosso, que a gente vai falar daqui a pouco, e pelo projeto da Eletrobras, né? Por que eu falo projeto? Porque a Eletrobras não foi criada durante seu mandato, né? O projeto foi encaminhado, foi tudo estabelecido. Vejam que são setores estruturantes, fundamentais. Mais uma vez aquela ideia de investimento público na indústria de base, né? Sendo que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico seria a base de fomento para as outras indústrias. Bom, há uma tentativa de controle de remessa de lucro das multinacionais, né? Isso gera um confronto com os internacionalistas, né? Principalmente com o DN, Carlos Lacerda, o pessoal liberal, né? E esses problemas também vão ser agravados aí. Há questões de problemas econômicos para obter recursos, né? Durante muito tempo se avaliou que era um governo que dispensava, se opunha ao capital estrangeiro. Bom, novos estudos mostram que, na verdade, Vargas, apesar de nacionalista, de ter esse discurso, ele queria, né, na sua postura populista, ter sim o capital estrangeiro, desde que fosse dirigido, né, a sua batuta política aos seus projetos. Então não era liberal, mas também não era anti-capital estrangeiro, como se pode pensar, ou alguns discursos. Bastante cuidado com isso, tá? Na verdade, uma economia dirigida pelo Estado nas mãos dele, ele quer essa presença, ele tem alinhamentos, ora com os Estados Unidos, ora contra os Estados Unidos, né? Uma questão política fundamental no período da Guerra Fria é a questão da Guerra das Coreias, né? Os Estados Unidos solicitam a presença brasileira e o Brasil se opõe, não quero ir para a guerra, mas aí o que é que faz? Diz, olha, nós não temos condições, nós estamos aliados com a causa anticomunista, mas nós não temos condições de participar de guerra nenhuma. Então, são essas posturas aí típicas de Vargas, né, certo? E nós vamos ter no final do período aí, durante todo o período, mas principalmente no final, problemas inflacionários. Bom, a campanha aqui falando característica do que ficou conhecido como nacionalismo. A campanha O Petróleo é Nosso, né? Muito se contradiz, muito se fala que a campanha O Petróleo é Nosso era uma campanha dominada por Vargas. A campanha Petróleo é Nosso era uma campanha popular, principalmente dos setores da esquerda, principalmente por parte de estudantes, de sindicatos, que queriam o monopólio total, certo? Brasileiro sobre a exploração do petróleo e também que isso fosse feito através de uma estatal 100% brasileira. Cuidado aí, a primeira pegadinha. A Petrobras nunca foi 100% estatal, certo? Ela é uma empresa pública, o que se chama de economia mista, né? Você pode investir na Petrobras, ter ações da Petrobras, né? Investidor estrangeiro também pode, mas o domínio da empresa é do setor público. Então ela é uma empresa pública de economia mista, tá?
É o que se chama no direito de economia mista, já está dizendo, né? Capital privado, capital público, né? A campanha era essa. Por quê? Porque havia interesse, né, claro, dos grupos internacionais de fazer a exploração. O pessoal liberal queria, né, que empresas estrangeiras pudessem vir explorar aqui o capital, o petróleo, né, com concorrência e com liberalismo. E o pessoal estatizante queria que fosse 100% nacional, né? E o que vai acontecer? Vai acontecer uma campanha, de certa forma, popular. Veja aqui, por exemplo, esse cartaz aqui, né? Tem um carimbinho do PCB, certo? Falando aqui quem são os chamados entreguistas, aqueles que na verdade eram a favor do liberalismo ou que por leve não eram a favor da Petrobras 100% estatal, certo? Então veja esse cartaz aqui, defesa do monopólio, certo? Estatal do petróleo e contra os contratos de exploração. Então não era para ver contrato de exploração. Essa campanha é uma campanha popular pesadíssima, tá? Eu peguei esse outro cartaz aqui, o petróleo tem que ser nosso, ele é um cartaz contemporâneo, ele é um cartaz da década de 90 aí, na época do governo Fernando Henrique, né? Veja outro cartaz aqui antigo. Então esse mote, essa temática do petróleo, o petróleo como salvação nacional, o petróleo como aquele que resolve todos os problemas, isso é um tema, pessoal, tema importantíssimo na história do Brasil, tá? Não é restrito à história do petróleo é nosso, não é restrito só a Vargas, né? Nós estamos passando por momentos que tem muito a ver com essa questão da Petrobras e do petróleo. É sim a empresa símbolo do Brasil, né? E nessa época, né, espetáculos públicos, eventos de sindicato, reuniões, tudo passava por isso, né? Tem até a famosa história, o Poço do Visconde de Monteiro Lobato aqui, que entrou nessa campanha, né? Cordéis, então essa campanha O Petróleo é Nosso, essa ideia de que a Petrobras, aí o primeiro símbolo da Petrobras, né, ela é uma opositora aos grupos estrangeiros, é um símbolo nacional, é típico do período, né? Aqui vemos na primeira imagem à esquerda aqui, né, Getúlio Vargas aqui mostrando a mão sujinha de petróleo, essa cena é emblemática para a história do Brasil, e nessa outra aqui ele assinando a criação da Petrobras, né? Bom, veja que essa campanha até nos dias de hoje, né? Que o Brasil quer saber como tucanos. Tucano é o símbolo do PSDB, né? Era a época do presidente Fernando Henrique a fundar a maior plataforma do mundo. Isso foi em março de 2001, né? Teve uma plataforma de petróleo que afundou. E coloquei aqui esse slidezinho aqui sobre a promulgação da lei 9.478, que flexibilizou o monopólio estatal no governo Fernando Henrique, que dizia o seguinte: o monopólio estatal do petróleo, o petróleo pertence ao governo brasileiro, ao país, mas ele não necessariamente tem que ser explorado pela Petrobras, né? O governo pode conceder a outras empresas. Então veja que em 97 a gente teve uma flexibilização desse assunto aí, né? Em 2006 veja que Lula repete o símbolo aí de Getúlio Vargas com a divulgação do pré-sal, né? Então o pré-sal hoje é mote muito importante. Então o que é o pré-sal, né? Deixei essa figurinha aqui. Veja que após uma camada de sal, certo? O petróleo é encontrado a altas profundidades, mas lá no fundo do oceano, lá debaixo das rochas, tem uma camada de sal e abaixo dessa camada também tem petróleo. E o pré-sal é um mote importante aí para o Brasil. Também foi visto como, né, salvação para todos os problemas brasileiros, né? Nos últimos anos nós soubemos aqui, através da Lava Jato e de tantas outras, a história do chamado Petrolão, que eram os esquemas de corrupção, né, na Petrobras e que deu abertura para a Lava Jato, né? Então é um tema contemporâneo pesadíssimo, tá? Aqui foto da revista Veja associando a ex-presidente Dilma e ex-presidente Lula, né, do PT, que eles sabiam de tudo. Então a história do Petrolão, da corrupção, ela ligada à história da Petrobras, é um mote muito importante da história do Brasil. Bom, dentro da política nacionalista, continuando agora, fechando esse parênteses aqui da história do petróleo no Brasil, né, nós temos aqui a promulgação da Lei de Lucros Extraordinários em 1953, que limitou a remessa dos lucros. Essa lei foi barrada no Congresso, então houve bastante polêmica, né? Outras realizações, já tinha dito da criação do BNDE, do projeto da Eletrobras, e um evento importante é
o problema que Vargas tinha com os trabalhadores, ele tentou resolver, né, os problemas com relação à inflação, carestia dos preços. Então, com uma política populista do aumento de 100% para o salário mínimo, isso foi feito em 1954. Detalhe, o ministro do Trabalho era João Goulart, famoso Jango, que vai ser presidente do Brasil, certo? Vamos ver um reforço do sindicalismo e um apoio aí, pelo menos nas palavras, aos trabalhadores, né? Getúlio tentou se aliar. A oposição a Getúlio era marcada aí, né, pela UDN, né? Então, as dificuldades democráticas típicas do período, né? Então, Getúlio tinha greves, né, da sua base, ele era um trabalhista, então tinha trabalhistas, tinha trabalhadores fazendo greve, mas os principais opositores eram a direita. Então, Getúlio, que não se posicionava como de esquerda, né, como comunista, ele dizia-se trabalhista, né, trabalhadores do Brasil, ele tinha a direita liberal aí contra ele. E além da direita liberal, tinha um pessoal mais radical, ainda tinha o Plínio Salgado aí, se você lembrar, os integralistas lá do passado. Bom, a oposição aí era marcada pela UDN, né? Presença do Carlos Lacerda, o pessoal se dizia anti-getulista, né? E era contra a intervenção do Estado na economia, apoiando o liberalismo e sim alinhamento aos Estados Unidos, né? Bom, a crise que havia, ela era praticamente uma crise pesada, mas normal, né? Getúlio tinha dificuldades, Carlos Lacerda era um grande combatente político, vamos assim dizer, representante de um dos grandes jornais, estava num grande centro, né, no Rio de Janeiro, no estado da Guanabara da época, né, e havia muitas críticas. Entre as principais críticas que pesavam contra o governo Vargas eram denúncias de corrupção, né? Mas a coisa fica pesada mesmo quando no dia 5 de agosto de 54 existe um atentado na rua Toneleiros, né, contra Carlos Lacerda, no qual Lacerda escapou com vida, mas o major da aeronáutica Rubem Vaz acabou morrendo. Isso obviamente recaiu automaticamente a suspeita sobre Vargas, né, que seu principal opositor sofre um atentado. Bom, acontece, pessoal, que as investigações acabaram confirmando que Gregório Fortunato, né, era o segurança da guarda pessoal de Vargas, foi o cara que tentou, promoveu esse atentado, né? Vargas alegou que não sabia, que tinha sido iniciativa de Gregório, mas acabou isso não pegando muito bem e gerou, né, uma oposição, né? Que uma charge da Tribuna da Imprensa no Rio de Janeiro, 1954, né? Daqui não saio, porque Vargas faz, né, contra toda a oposição, contra todo o alarido, ele faz uma declaração dizendo que não sairia do governo de jeito nenhum, enquanto muita gente pedia que ele renunciasse. Bom, acontece que, como ele dá uma declaração que só morto sairia do catete, e ele cumpriu a palavra, se suicidando em 1954, deixando aí, né, a sua famosa carta testamento. Detalhe, a carta está aqui, procurem no Google aí, dêem uma lida. Essa carta é considerada muito mais do que uma simples carta de despedida, de morte de Vargas, tá? Essa carta ela é considerada um testamento político da esquerda, um testamento político dos trabalhistas, certo? Então muitos partidos se associam. O PTB, que era o partido de Vargas, é um partido que existe até hoje, né? Depois o PDT, que vai ficar famoso aí por Leonel Brizola, né? Brizola era, vamos dizer assim, um cara que seguia a linha da esquerda e vai ser um dos principais apoiadores de João Goulart, que era ministro de Getúlio Vargas. Então dá uma lida nessa carta aí, tá? Não deixem passar não, porque ela é importantíssima, certo? Então Vargas ele deixa aí após a sua morte, né, manifestações populares, muita gente chorando. No YouTube tem vídeo das passeatas, e isso é muito marcante para a história do Brasil. Bom, final do mandato de Vargas aí, né, assume Café Filho, que era o vice, próximo da UDN, mas é afastado com problemas de saúde, problemas cardíacos. Carlos Luiz, presidente do Congresso Nacional, aí assume, né? E o que acontece é que Carlos Luiz, que era o presidente da Câmara, ele é acusado de uma tentativa de golpe, que vai ser impedido pelo Marechal Henrique Teixeira Lott. Lott o retira do poder e Nereu Ramos assume e vai completar o mandato aí, certo? Convocando as eleições. Bom,
o eleito aí vai ser Juscelino Kubitschek, mas isso é assunto para uma próxima pílula de história. Falou, abraço.